Depois de 2 semanas com episódios que seguiam fielmente o game, a série The Last of Us surpreendeu com um terceiro episódio que toma alguns caminhos bem inesperados, envolvendo personagens do game, mas de uma forma bem diferente. Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre The Last of Us até aqui, até o terceiro episódio. O caminho mais fácil para ser seguido em histórias pós-apocalípticas, num mundo dominado por criaturas no estilo zumbi, é normalmente mostrar até onde vai a humanidade, até onde o ser humano consegue ser cruel, porque nessas histórias, um dos grandes focos é a crueldade do ser humano. Os zumbis às vezes são até utilizados justamente para fazer esse comentário. Os zumbis seriam aí a crueldade ao máximo nível. E em várias dessas histórias a gente acompanha então um grupo de personagens que precisam fazer coisas que jamais fariam normalmente para poder sobreviver nesse mundo dominado por zumbis. Mas The Last of Us, inclusive no game, sempre foi uma história focada em personagens e não nas coisas horríveis que eles fazem, mas principalmente na forma como encontram conexões. E é isso, The Last of Us. Se fosse sobre um único sobrevivente, não teria us, nós, no título. Aí o que importa muito mais não é a crueldade que os personagens têm que ceder para conseguirem sobreviver, mas sim reencontrar a própria humanidade que havia se perdido no meio desse mundo pós-apocalíptico. Quando encontramos o Joel, tanto na série quanto no game, temos um personagem completamente distante de sua própria humanidade e que terá pela frente uma jornada onde deve se reconstruir, encontrando então algo pelo que vale a pena lutar, ou no caso da série, alguém por quem vale a pena lutar. E sendo uma série cujo um dos principais produtores é um dos criadores do game, fica muito claro como que o Neil Druckmann, no caso, é um sujeito que está disposto realmente a expandir esse conceito, expandir essa história, trazendo coisas que talvez no game não ficariam tão boas, ou talvez não fizessem o jogador continuar ali em sua jornada, mas que na série de TV, numa adaptação para o audiovisual, cabem perfeitamente. No segundo episódio, tivemos uma pequena alteração na forma como a Tess se despede dos personagens, que na minha opinião trouxe mais impacto para o momento, ampliando a dramaticidade e dando para a personagem um desfecho bem digno. E no terceiro episódio, a gente viu um dos melhores exemplos do que se fazer com uma adaptação para expandir, para criar um background novo, envolvendo personagens que fazem parte da história original, mas que aqui ganham contornos completamente diferentes. E o melhor, sem perder a essência da participação desses personagens. Se eles tinham uma função no game, aqui na série eles continuam tendo a mesma função, que é, no meio da jornada do Joel e da Ellie, proporcionarem um meio de transporte para eles. Isso está na série, isso não foi alterado, mas a forma como isso é feito é completamente diferente e bastante surpreendente, porque a série realmente faz uma pausa na história do Joel e da Ellie para contar pra gente uma história fechada do romance entre o Frank e o Bill. Interpretados na série pelo Murray Bartlett, que faz o Frank, e pelo Nick Offerman, que faz o Bill. E olha que escolha de elenco. De novo, essa série mostrando que sabe muito bem fazer o seu casting, com destaque principalmente para o Nick Offerman, obviamente, porque é um ator que sempre rouba a cena. E aqui ele tem a oportunidade de fazer algo muito interessante com o Bill, que no game é um personagem bastante estereotipado e aqui na série consegue, sem perder o estereótipo do game, ser um personagem ampliado, muito mais tridimensional do que ele era no jogo. Mas o mais interessante desse terceiro episódio é o comentário sobre encontrar o amor, encontrar uma conexão no meio de uma situação completamente extrema, de uma situação de desesperança. E encontrar o amor é um sinal de esperança. E quando a gente acompanha toda essa jornada dos dois, se estende por 20 anos, a gente vai acompanhando cada momento importante, quando eles se conhecem, quando eles finalmente passam a morar juntos e a se comportar realmente como um casal, quando eles conhecem o Joe e a Tess e os percalços que vão sendo encontrados pelo caminho. Porque no game, o Frank é um personagem que não aparece vivo. Quando a gente encontra o Frank no game, ele se matou porque ele estava contaminado e não queria ser dominado pelo fungo, E ele deixa uma carta para o Bill. E nessa carta ele demonstra como que foi difícil
a vida com o Bill, porque o Bill era um sujeito completamente irascível, um sujeito complicado realmente de se conviver. E a série, embora opte por mostrar sempre os melhores momentos entre os dois, jamais, em momento algum, deixa de colocar ali nas entrelinhas que esse relacionamento não foi fácil, inclusive até os últimos momentos do Frank, quando ele diz, olha, viver com você não foi exatamente flores, né, todos os dias. Foi difícil, mas o foco aqui é realmente nas coisas boas que surgiram desse relacionamento. E eu acho que isso vai guiar bastante o que a série tem para nos mostrar, pelo menos durante essa primeira temporada, que é a questão do relacionamento, da relação, que aqui é no caso de pai e filha, entre o Joel e a Ellie, que vai se formando ao longo do tempo. E é com essas coisas que vão sendo encontradas pelo caminho que vão deixando claro para o Joel que ele precisa se dobrar para poder encarar essa função de pai novamente, né? Mesmo a Ellie não sendo filha dele. Esse terceiro episódio foi muito bem dirigido pelo Peter Hoare, que cria aí esses momentos mais intimistas, mas também não deixa de trabalhar o suspense, principalmente nos minutos iniciais em que a gente confere ali o Joel e a Ellie numa mercearia, né, pegando ali suprimentos. Mas o foco aqui realmente é no lado humano dessa série. E nisso, esse episódio é, sem sombra de dúvidas, o melhor até agora. E provavelmente vai estar na lista de muita gente no final de 2023 como um dos melhores episódios de série do ano. E não vai ser exagero, porque aqui a gente tem uma jornada de fato, uma coisa completa, uma história basicamente de vida sendo contada em pouco mais de 50 minutos. O episódio em si tem 72 minutos, mas a gente tem que descontar as partes que envolvem o Joe e a Ellie, né? Então as partes ali que envolvem o Frank e o Bill devem conter mais ou menos uns 50 minutos do episódio. É uma aula de adaptação, uma aula de como pegar uma história já pronta e conseguir colocar isso em um outro formato, né, no caso aqui a televisão, e acrescentar coisas novas. Porque The Last of Us, ao contrário de outras adaptações de games, não fica simplesmente na adaptação de personagens, mas como tem uma história muito interessante para ser contada, está realmente adaptando a história. Como a gente vê, por exemplo, em adaptações de livros específicos, né? Normalmente em adaptações de games, a gente vê uma história nova sendo criada ali, sendo seguida de adaptação dos personagens em si. E alguns momentos típicos dos jogos sendo colocados no meio dessa história para agradar o fã. Aí a história mesmo daquele game que você gosta acaba ficando completamente diluída. Mas com The Last of Us não dava para fazer isso. The Last of Us realmente tem uma história que merecia uma adaptação live action. E o que o Druckmann e o Craig Mazin, que é o roteirista desse terceiro episódio, estão fazendo aqui, vai muito além disso. Porque aqui a gente tem fidelidade a tudo que acontece no game e uma expansão. As coisas novas aqui realmente funcionam como uma expansão da história. E é aí que eu acho que os dois lados saem ganhando. O lado de quem é fã do game sai ganhando por ver algo completamente novo envolvendo os personagens, e o lado que não jogou ganha por conta de ser uma história realmente muito boa. Não é algo que é feito só para pegar fã de game, não é algo que é feito só para entregar fanservice, mas sim uma série que foi pensada para funcionar como uma história isolada também. The Last of Us é, sem sombra de dúvidas, uma aula, como eu falei. E esse episódio certamente é uma aula de storytelling. Um romance sendo colocado no meio de uma situação extrema para mostrar para os personagens e para o público que é possível, sim, o amor ser cultivado como os morangos no meio daquela cidade desolada. E que, parando para pensar, embora seja um episódio que fez muita gente chorar, ele tem uma característica bastante otimista, né? De forma até inesperada. E é por momentos assim que a gente percebe que nada nessa série é feito por acaso, cada cena tem o seu propósito dentro da narrativa. Tudo é feito com cuidado muito grande. E que eu acho que vai tornar realmente The Last of Us um template a ser seguido para qualquer tipo de adaptação, não é só para adaptação de game, não. Agora resta saber o que os eventos desse terceiro episódio vão mexer com a vida do Joel e da Ellie para os próximos, né? Eu vou voltar depois que a gente assistir ao 6º episódio e depois no último vídeo, no 9º episódio, para a gente comentar o final da série. E claro, quero saber de você que está acompanhando The Last of Us, se está gostando do que viu até agora. Deixa aí embaixo na área de comentários. E não deixa de assistir o meu primeiro vídeo com as primeiras impressões de The Last of Us. Só clicar aqui. Valeu pela audiência e até a próxima.